A palavra de hoje se chama Os Protagonistas do Reino. Há uma diferença entre a pessoa que só participa e a pessoa que protagoniza. Se você lembrar aí a tua série preferida, o teu filme preferido, a tua novela que era ex-preferida, se você lembrar o teu livro preferido, muito provavelmente você não vai lembrar de todos os personagens, nem da metade deles, nem de 10% deles, mas muito provavelmente você vai lembrar dos protagonistas. Então, os protagonistas são aqueles que têm um papel de destaque, são aqueles que conduzem a história, são aqueles que é sobre eles que vem a mudança, que vem a resolução do problema, que vem ali o enredo está sendo causado por eles. Então, quando nós falamos em protagonistas do reino, eu estou te dizendo que todos nós temos a opção, ou de fazer parte de uma multidão e estamos ali no meio e estamos vivendo as circunstâncias, ou sermos daqueles que são chamados por Deus para causar uma transformação. E ser protagonista do reino pode ser para uma nação inteira, pode ser para uma cidade inteira, pode ser para uma família inteira, pode ser para uma empresa inteira, mas pode ser também na tua individualidade, em algo que precisa ser estabelecido da presença de Deus. E hoje nós vamos falar aqui de uma situação em que, num determinado momento do povo da história de Israel, eles se afastaram da cultura de adorar a Deus. As gerações foram mudando e com o tempo as pessoas agora perderam aquele fervor, aquela busca, aquele compromisso na aliança com Deus. Isso de certa forma tem acontecido também na nossa nação, apesar de que nós estamos vivendo dias muito bons para a pregação do Evangelho no nosso país. Nós temos uma onda, de um afastamento de Deus e de uma proliferação, de um escancaramento de vários tipos de adoração e de idolatria a outros deuses nessa terra, que antes eram praticados de forma escondida, de forma meio secreta, e hoje está cada vez mais de forma natural no nosso meio. Então a nossa nação, que era uma nação tida como cristã, hoje já nós não podemos falar isso com todas as letras, porque existem tantas faces diferentes de adoração, de religiões, existe um politeísmo se criando no nosso meio. E nesse ambiente nós percebemos que os inimigos espirituais, eles se levantam para causar destruição dos propósitos de Deus. E ali no versículo 1 de Juízes 6, diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. No versículo 6, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então perceba como que Israel tinha uma aliança com Deus, mas estava vivendo a sua adoração de uma forma afastada, de uma forma que era conivente em fazer coisas que o Senhor reprova. E quando nós trazemos isso hoje para a nossa realidade como igreja, nós podemos estar aqui todo domingo, nós podemos estar na célula toda semana, nós podemos ser pessoas que têm uma aliança com Deus através do Senhor Jesus, por meio do batismo, do nosso sim, a pregação do Evangelho, e ao mesmo tempo estarmos sendo praticantes e coniventes de coisas que o Senhor reprova. Ao mesmo tempo estarmos deixando de adorar a Deus para adorar outras coisas, para adorar pessoas, para adorar finanças, para adorar até mesmo outros deuses, de tantas formas que o nosso coração vai se voltando. E a Bíblia fala que o diabo, ele é nosso adversário quando nós temos uma aliança com Jesus. E ele está ao nosso redor o tempo todo, rugindo como um leão, buscando a oportunidade que possa nos devorar. E assim como foi com os midianitas atacando o povo de Israel, é possível, infelizmente, nós frequentarmos um ambiente cristão, nós termos uma auto-identificação com o cristianismo, e ao mesmo tempo estarmos assim como os israelitas, vivendo escondidos, acuados, empobrecendo, perdendo aquilo que nós fazemos, sem as coisas darem um resultado de bênção na nossa realidade. E isso vai se transferindo para a família, isso vai se transferindo para a empresa, isso vai se transferindo para a cidade, isso vai se transferindo para o ambiente da nossa nação.
E nesse ambiente nós vemos que Deus, Ele sempre está disposto a corresponder ao nosso clamor. Mas quando o Senhor, Ele corresponde ao nosso clamor, nós precisamos estar atentos para retomar aonde nós erramos. Precisamos estar atentos para, ao invés de simplesmente querer um milagre em muitas coisas, nós precisamos ter uma postura de arrependimento. Em muitas oportunidades nós precisamos ter uma postura de mudança de comportamento, de reconhecer o que nós deveríamos estar buscando a Deus de forma diferente. E ali no versículo 7 diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então nós temos aprendido que, quanto mais eu amadureço na minha vida com Deus, quanto mais eu vou ganhando experiência, conhecimento na palavra de Deus, maior vai sendo a minha responsabilidade em obedecer ao Senhor, em corresponder à minha busca, em mudar os meus comportamentos e viver uma vida de adoração. Porém, o povo de Israel estava escolhendo não viver isso, e agora se desperta para clamar por uma mudança. Nos tempos em que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão percebendo que é necessário uma mudança nos valores dentro de casa, uma mudança muitas vezes nos princípios que estão sendo ensinados nas escolas, uma mudança na tendência da nossa sociedade, uma mudança na esfera política, tantas coisas que nós vemos oportunidade de transformação que a palavra de Deus poderia proporcionar, e nos despertamos a clamar. Mas nesse clamor, para trazer essas mudanças, Deus vai usar alguém. Diz aí para quem está do teu lado: Deus precisa de alguém para usar. Deus precisa de alguém para ser seu instrumento, seu parceiro, para ser alguém que vai, através dele, manifestar o seu poder. E aí que entra o nosso tema de hoje: os protagonistas do reino. Quem Deus vai usar? Que tipo de pessoa Deus vai causar transformação no teu ambiente, na tua família, na tua casa, na nossa terra? Como que Deus pode vir para cada um de nós e dizer: olha, o Diego, ele poderia ser usado neste momento para trazer bênção, para trazer milagre. Ah não, nesse momento não vai dar para contar com ele. Por que Deus escolheu algumas pessoas e outras não? E aí nós vemos a história de Gideão. Em Gideão, ele se torna um grande líder. Gideão, se você ler como tema de casa aí o capítulo 6 e 7 de Juízes, ele de forma milagrosa e sobrenatural causa a vitória de Israel contra os midianitas. Causa uma vitória épica, com 300 guerreiros, uma multidão do exército inimigo é completamente derrotada e sai fugido do território deles. Mas isso não aconteceu por acaso. Isso não aconteceu por sorteio. Isso não aconteceu por coincidência. A Bíblia nos mostra algumas características de Gideão. E essas características eu quero compartilhar contigo hoje, para que nós venhamos também praticá-las, se quisermos ser protagonistas de milagres, de uma história diferente, de mudança, de bênção, de transformação. A gente tem que chegar no final da vida, olhar para trás e ter coisas que Deus fez através de nós. Isso vai ser útil para levarmos para a eternidade. Aquilo que nós fizemos sem Deus vai morrer conosco no túmulo, não vai para a eternidade. Agora, quando a gente quer ser protagonista do reino de Deus, nós vivemos uma história que vale a pena ser vivida. Você quer ver essa história? Vamos ver a partir do versículo 11, esse homem que mudou a história de Israel naquele momento. Versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ou seja, Deus escolheu Gideão antes dele ser um líder militar, antes dele ser um juiz, antes dele estar num alto posto. Às vezes a gente acha que Deus só vai ter um projeto para as nossas vidas quando nós estivermos no topo daquilo que nós sonhamos. Não.
Deus escolheu Gideão quando ele estava vivendo um dia comum, de uma vida comum, numa família comum, dentro da nação de Israel, mas com características especiais. E a primeira delas que eu quero destacar aqui para você é iniciativa. Diga aí comigo, iniciativa. Iniciativa, esses dias eu preguei sobre isso ainda e quero hoje falar mais uma vez. É algo que caracteriza um cristão bem-sucedido, um cristão que vive milagres, que causa transformação nos seus ambientes. Se nós tivermos autoridade, mas não tivermos ação, do que adianta? O apóstolo Ricardo pregou uma mensagem sobre isso esses dias, em que ele falou, como um exemplo, imagina você ser um policial, ter autoridade para banir a violência. Você está presenciando um crime, está acontecendo diante de você. Você tem autoridade para resolver e você fica ali presente, olhando com a arma na cintura, de braços cruzados, deixando acontecer e depois então vai lá fazer um boletim de ocorrência. É isso que você espera de um bom policial? Não. Ele teve autoridade, mas não teve iniciativa. De nada adianta o Senhor nos dar autoridade, nos dar a sua presença, nos dar o seu poder, se nós não tivermos a iniciativa de clamar, a iniciativa de agir, a iniciativa de enfrentar o inimigo. E como que eu sei que Gideão teve iniciativa? Porque no versículo 11, quando o anjo do Senhor vem e senta-se, ali onde ele estava trabalhando, diz que Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Lembre-se que nós lemos lá no início, no versículo 2, que o povo de Israel estava acuado, estava vivendo escondido nas montanhas, tinha sido roubado de todas as suas colheitas, as suas plantações, os seus animais, e Gideão agora estava tendo uma estratégia na sua alçada, no seu momento, na sua família, na sua esfera de ação, para enfrentar aquele poderoso inimigo. Ele não tinha poder para ir lá fazer guerra naquele momento. Ele não tinha poder para ir lá resolver, quem sabe, o problema de toda a sua nação naquele momento. Mas na sua alçada, na sua família, no seu tanque de prensar uvas, ele pôde ter uma estratégia para malhar o trigo lá e não se acuar diante dos ataques das trevas. Deus está à procura de pessoas que tenham iniciativa, de pessoas que já estejam orando, de pessoas que já estejam agindo nas suas possibilidades e no seu momento. Que esse sejamos você e eu. E aí o anjo chega diante de Gideão e diz: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E libera sobre ele uma nova missão. Libera sobre ele um novo propósito. Traz sobre ele uma nova medida do chamado e da presença de Deus. E aí nós percebemos que, lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, Jesus diz assim, que o reino dos céus é tomado por esforço, por violência, por ação, por força. E os que usam dessa violência espiritual, dessa força, dessa iniciativa, se apoderam dele. E aqui nós vamos conectar a história de Gideão com a nossa história. Não tem como estabelecer o reino de Deus se nós não brigarmos por ele espiritualmente. Não tem como estabelecer o reino de Deus se nós não nos indignarmos com as coisas que estão contaminadas pelas trevas. Não tem como brigar pelo reino de Deus, estabelecer o reino de Deus, se nós não tivermos essa ação prática da nossa vida cristã. Enquanto nós quisermos que os outros resolvam as coisas da presença de Deus para nós, nós não seremos protagonistas. E aí Gideão nos ensina de que, enquanto o povo estava lá empobrecendo e se escondendo do inimigo, na sua esfera, ele estava tentando, ele estava fazendo algo, ele estava enfrentando aquele mal na sua realidade. A segunda coisa que a gente vê está no versículo 13, que Gideão diz assim: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Juízes 6,13. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então, Gideão está tendo ali uma leitura diferente da maioria das pessoas. Ao invés dele pensar que Midian tinha um exército melhor, ao invés dele pensar que Midian, quem sabe, os midianitas e os outros povos que estavam junto com eles, eram simplesmente mais fortes fisicamente, Gideão deixa claro que ele já tinha discernimento espiritual do que estava acontecendo. Diga assim comigo: iniciativa e discernimento. Não adianta eu ter iniciativa só para fazer qualquer coisa.
Às vezes a gente tem no ambiente da empresa, eu trabalhei muitos anos na indústria, né? Algumas pessoas que têm iniciativa, mas têm iniciativa sem discernimento. Então, muitas vezes, o líder da empresa ia se aproximando, o cara começava a tirar pó do que estava limpo, a varrer o chão que já tinha varrido, a martelar o martelo, o prego que já estava pregado. Iniciativa sem discernimento não causa resultado. Gideão, ele estava dizendo ali para Deus: Senhor, eu percebo que esse problema que nós estamos vivendo é um problema espiritual. Como você tem tido esse discernimento nas batalhas da tua vida? Às vezes a gente está querendo ganhar no grito a discussão dentro de casa, e é um problema espiritual. Por vezes nós estamos querendo resolver à força o problema de um filho, e é um problema espiritual. Às vezes tem coisa lá na empresa que se resolve com habilidade humana, mas tem coisa que vai ter que se resolver com oração. Tem problema lá na célula que a gente resolve aconselhando, mas tem outros que a gente resolve com jejum. O discernimento espiritual é a marca de um cristão que é protagonista no reino de Deus. Lá em João capítulo 7, versículo 6, o Senhor Jesus foi tentado a fazer uma coisa fora da hora que deveria fazer. E ele diz assim para quem estava fomentando que ele fizesse isso fora do tempo, ele diz assim: para mim ainda não chegou o tempo certo, mas para vocês qualquer tempo é certo. No reino de Deus existe o jeito certo e a hora certa. Nós temos iniciativa, muitas vezes nós temos que cuidar para não ser afoitos em fazer as coisas antes do tempo. E se nós não temos iniciativa, nós temos que cuidar para não deixar passar o tempo que deveríamos fazer o que Deus está nos pedindo. Então Gideão, ele discerniu que naquele momento ele poderia malhar o trigo de uma forma que o inimigo não roubasse. Isso deu iniciativa a ele. Agora ele estava tendo um discernimento junto com Deus, como atacar esse inimigo de forma espiritual e ter iniciativa de uma outra forma. Está fazendo sentido para você? Quando a gente entende isso, nós percebemos que o discernimento nada mais é do que você perceber as situações da tua vida ao mesmo tempo com os olhos naturais e os olhos espirituais. Diga assim comigo: eu preciso de olhos naturais tanto quanto de olhos espirituais. Temos que o tempo todo estar vendo as coisas não somente de um ponto de vista humano, mas também de um ponto de vista espiritual. Não só humano, não só espiritual, com discernimento. Terceiro atributo que Gideão nos mostra aqui, de muitos outros que nós poderíamos falar, nós vamos falar de 4 hoje, está no versículo 15 de Juízes 6. E aí ele ainda está no diálogo com aquele anjo que aparece diante dele para trazer um chamado à libertação do povo de Israel. E ele diz: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Aqui nós vemos uma situação de duplo entendimento. Por um lado, nós podemos entender que Deus estava tratando a identidade de Gideão, por se achar incapaz, por se achar o menor de todos, e muitas vezes nós já pregamos esse assunto dessa maneira. Mas hoje eu estava estudando sobre essa palavra de manhã cedinho, e Deus me deu um discernimento que Gideão estava aqui expressando um coração também, por outro lado, humilde. A humildade é uma chave imprescindível para protagonizar o reino de Deus. Ele podia ter dito assim: eu já sabia que eu ia ser escolhido, está todo mundo com medo escondido, e eu estou aqui, trabalhando, malhando o trigo do meu pai, aqui no tanque de pressar uva, para ninguém perceber, estou enganando os midianitas que não gostam de uva, aqui, eu estou aqui resolvendo o negócio. A gente vê nos versículos depois que ele tinha servos, quem sabe ele dizia: olha aí meus servos, vocês são meus primeiros súditos aqui no exército do reino de Deus, te ajoelhei para Gideão, diz: benção Gideão. Não, ele responde de uma forma humilde: Senhor, tem certeza que é comigo mesmo? Eu sou o menor da minha família, eu nunca me imaginei numa posição de governo, é isso mesmo? Você está convicto de que eu sirvo para isso? Quando nós temos humildade, nós abrimos portas espirituais. Porque a Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Cada vez que a gente faz ali uma coisinha e enche o coração e se acha um injustiçado e bate no peito e diz que tem razão, o problema sempre é o outro. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus se opõe a nós.
Deus resiste os orgulhosos. E orgulho e humildade não tem a ver com quanto recurso financeiro tem, com quanta experiência tem, com o lugar que mora, com o sobrenome que carrega, com a cor da pele. Orgulho e humildade tem a ver com uma postura de coração. O tempo todo eu preciso escolher se eu sou orgulhoso ou se eu sou humilde. E quanto mais eu cresço na minha vida, no reino de Deus, nas minhas finanças, na minha família, nas minhas conquistas, no meu trabalho, maior é o exercício e maior é a tentação para que eu não seja orgulhoso, altivo, arrogante. Porque aí a presença de Deus se afasta da minha vida. Então, Gideão está nos demonstrando que com a humildade nós somos escolhidos por Deus para protagonizar. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E como é que eu demonstro que eu sou humilde? Quando eu coloco sempre o Senhor como recebendo o louvor, a glória, a honra, em todas as coisas na minha vida. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:31, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu coloco sempre o Senhor como o meu motivo, o Senhor como o meu alvo, o Senhor como a minha fonte, o Senhor como aquele que abre os caminhos, o Senhor como o meu rei. E aí eu sempre estou numa posição de humildade. Eu nunca sou o Senhor, eu nunca sou eu o cara que resolveu. Eu sempre me coloco numa posição de pequenez diante da grandeza do meu Deus. É fácil a gente estar assim quando está morrendo. É fácil a gente estar assim quando está na UTI. É muito fácil a gente estar assim quando perdeu tudo. Está miserável, está pobre. O difícil é a gente ser humilde quando somos os únicos em toda a nação que tem serva, que tem trigo, que tem posses, que está vivendo uma vida tranquila no meio da crise. Gideão nos ensina isso. E por fim, no versículo 18, ele diz assim ao Senhor: peço-te que não vás embora até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Perceba que é importante para Deus os nossos atos de adoração. E isso é o quarto aspecto de alguém que protagoniza no reino de Deus. Quem protagoniza no reino de Deus é publicamente um adorador. Diga aí comigo: iniciativa, discernimento, qual é o terceiro? Humildade e adoração. A gente vai chegando perto dos 40, vai esquecendo às vezes algumas coisinhas. A adoração é uma chave que Gideão estabelece e nos ensina. Ele diz: Senhor, se eu posso contar com o teu favor, recebe a minha oferta, recebe a minha adoração. Eu preciso fazer uma aliança contigo, eu preciso te oferecer algo, eu preciso te honrar, porque Gideão sabia que sem Deus não tinha como ele vencer os midianitas. E ele vai lá e diz: deixa que eu vou preparar uma oferta. E olha o que o Senhor diz no versículo 18 para ele: esperarei até você voltar. Deus se importa com a nossa adoração, Deus se importa com aquilo que a gente prepara para Ele. E ali no versículo 19 diz assim: Gideão foi para casa e preparou um cabrito, e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Imagina, em dias de crise, de escassez, o povo roubado, empobrecendo, o gado roubado, tudo. Gideão oferece a Deus uma oferta generosa, um cabrito inteiro para o Senhor, e uma arroba de farinha, mais de 20 quilos de farinha. Ele vai lá e faz pão e oferece para Deus. Muitas vezes nós estamos dizendo que adoramos a Deus, mas nós temos a confiança nas nossas riquezas e não no Senhor. E Deus, Ele recebe aquela oferta, e depois de todo aquele diálogo, no versículo 24, Gideão faz um ato profético de adoração. Veja comigo, diz ali: Gideão construiu um altar em honra ao Senhor. Ele deu esse nome: o Senhor é a paz. O Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abiasritas. Até hoje, o dia que foi escrito o livro de Juízes, logicamente. Então, como que o reino espiritual se estabelece numa região? Como que um reino espiritual se estabelece numa localidade? Como que nós vamos ser protagonistas do reino de Deus, de trazer a manifestação visível do reino de Deus em todos os aspectos da nossa cidade?
Começa com a adoração. Então Gideão, ele adora a Deus, ele ergue um monumento em honra ao Senhor, e ele faz um ato profético, ele declara: o Senhor é paz. E aí quando Deus recebe isso, Gideão se transforma naquele que seria o protagonista de libertar Israel da mão dos midianitas. E aí veja comigo agora lá no versículo 25 e 26. Naquela mesma noite, depois desse diálogo, desse chamado, dessas características, dessa humildade, dessa adoração, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá encontrar. O que nós percebemos aqui? Como é que começou a transformação na nação de Israel? Como é que começa a transformação na nação brasileira? Como é que começa a transformação na história da minha família? Com atos proféticos de adoração e, ao mesmo tempo, iniciativa e discernimento espiritual para destruir as obras de trevas na minha realidade primeiro, na minha casa, naquilo que está ao meu alcance, naquilo que eu sou conivente. Eu adoro a Deus e eu faço retroceder as coisas que não vêm de Deus. E aí se desenrola a história, e você vai ver isso lendo a Bíblia, não vai dar tempo hoje, em que Gideão se torna um líder militar, se torna alguém que traz a presença de Deus, e de novo, com um ato de adoração, ele e os seus 300 guerreiros derrotam o poderoso exército midianita. Eu estou diante aqui de plateia do reino de Deus ou de protagonistas da história do reino de Deus? Eu quero que você comece a se enxergar como alguém chamado por Deus, que carrega a sua presença e que é um poderoso guerreiro. Diga aí para quem está contigo: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Talvez poderosa guerreira. Diz de novo: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Assim como Gideão, Deus está à procura de pessoas com iniciativa, pessoas com discernimento, pessoas adoradoras, pessoas com humildade, para fazer o seu reino acontecer. Você está disposto a isso ou não? Você quer esse chamado na tua vida? Você deseja ver mudanças na tua realidade e perceber: eu faço parte disso, eu faço parte dessa transformação. Eu quero orar contigo hoje, porque essas chaves são uma escolha de um caminho que todos nós podemos ter todos os dias. Somos nós que escolhemos se somos passivos ou se vamos ter iniciativa. Somos nós que escolhemos se vamos brigar de forma humana ou se nós vamos discernir as coisas de forma espiritual. Somos nós que escolhemos se o pouco que nós temos é motivo de orgulho ou se nós vamos escolher ser humildes. Somos nós que escolhemos se haverá espaço para Deus ser adorado na nossa vida ou se nós estaremos deixando a adoração de lado. Nós que escolhemos se somos os Gideões do nosso tempo ou não.